E aí, olha, nos últimos tempos, uma notícia deu o que falar, né? Aquela história de que o Banco Central teria cancelado o Drex. Mas, peraí, será que é isso mesmo? No meio de tanto boato, de tanta confusão, vamos botar os pingos nos is e entender o que de fato está acontecendo com o futuro do dinheiro aqui no Brasil. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? O Drex foi cancelado ou não foi? Vamos acabar de vez com esse mistério que tomou conta do noticiário. A resposta curta e grossa é Não. Simples assim. O Banco Central não jogou a toalha, não. O projeto Drex continua vivíssimo e em pleno desenvolvimento. mas, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Ele não é mais o mesmo projeto. O Drex passou por uma transformação. E para a gente entender o que ele virou, a gente precisa dar uma olhada bem de perto nessas mudanças. Então vamos lá. Para a gente sacar o tamanho dessa transformação, primeiro a gente tem que alinhar as expectativas, né? O que é o Drex, afinal de contas? E sabe qual é o melhor jeito de fazer isso? Começando pelo que ele não é. Pode parecer estranho, mas é aí que mora a maior parte da confusão. Olha, vamos tirar isso da frente de uma vez por todas. Drex não é uma criptomoeda como o Bitcoin. Não é um token, não é uma stablecoin. E o mais importante, presta atenção, não é uma nova versão do Pix. São coisas completamente diferentes, universos distintos. Ok, se não é nada disso, então o que ele é? Bom, o Drex nada mais é do que a versão digital do nosso real. Simples, né? Só que tem um detalhe. Um pequeno detalhe que muda absolutamente tudo. É essa palavrinha aí, ó, programável. É essa capacidade de programar o dinheiro que faz o Drex ser diferente de tudo que a gente conhece, seja a nota de papel na carteira ou o saldo lá no app do banco. E essa comparação aqui ajuda a gente a matar a principal dúvida de todo mundo. Qual a diferença para o Pix? Pensa assim que fica fácil de entender. O Pix é o cano, a infraestrutura, sabe? É o que faz o dinheiro ir de um ponto A para um ponto B em segundos. O Drex, bom, o Drex é a água que corre dentro desse cano. É o dinheiro em si, só que em um formato totalmente novo. Beleza, já deu para entender o que é o Drex, né? Agora vem a próxima pergunta. Mas, para quem ele serve? E para a gente responder isso, a gente precisa entender uma sigla que está no centro de toda essa discussão: CBDC. CBDC vem de Central Bank Digital Currency, ou, em bom português, moeda digital de Banco Central. É exatamente o que o nome sugere, a versão digital da moeda oficial de um país, emitida e controlada pelo governo. Ou seja, o Drex é a nossa CBDC brasileira. Dá para pensar nela como uma espécie de resposta do sistema financeiro tradicional para o universo das criptomoedas. E, no geral, essas CBDCs se dividem em dois tipões. De um lado, a gente tem a CBDC de atacado. Essa é para o peixe grande, sabe? Para transações gigantescas entre bancos, entre instituições financeiras. Do outro lado, tem a CBDC de varejo. Essa sim chegaria na mão das pessoas para ser usada no dia a dia, na padaria, no supermercado. Guarda bem essa diferença, atacado e varejo, porque ela é o X da questão aqui. E é aqui que a gente chega no ponto que, olha, acalmou muita gente. Hoje, o Drex é uma CBDC de atacado. Exato. Ou seja, ele não foi feito para a população em geral. É uma ferramenta para os bancos se resolverem entre si para liquidar aquelas operações enormes. A vida financeira das pessoas, por enquanto, não muda em absolutamente nada. Então, todo o debate, toda a preocupação vem justamente da possibilidade de existir uma CBDC de varejo. Pensa comigo. Se o próprio Banco Central, que emite o dinheiro, pode programar esse dinheiro, ele poderia, em tese, criar regras para ele, certo? A fonte que a gente analisou levanta essa questão. E se, por exemplo, o dinheiro viesse com uma trava, programado para só poder ser gasto em certas coisas ou em certos lugares? E essa discussão toda sobre controle nos leva direto para uma das mudanças mais curiosas do projeto. Porque o plano original para a tecnologia do Drex era um. Só que, no meio do caminho, o Banco Central mudou de ideia. A grande pergunta é, por quê? Acontece que a ideia lá no começo era que o Drex rodasse em blockchain. É aquela mesma tecnologia por trás do Bitcoin e de um monte de outras criptomoedas. Só que essa ideia não foi para frente. Para entender por que eles mudaram, a gente precisa lembrar de uma característica chave do blockchain, pelo menos das blockchains públicas como a do Bitcoin: a transparência. Funciona assim.
Todas as transações ficam registradas num tipo de livro-caixa digital que é público. Qualquer pessoa pode ir lá e olhar. Claro, os nomes não aparecem, mas os valores, as datas, os endereços das carteiras, isso tudo fica visível. E aí que a fonte que a gente usou para essa análise faz a pergunta-chave. É uma especulação, claro, mas que faz todo o sentido do mundo. Um banco central, uma entidade que precisa de controle, de sigilo, ficaria confortável com um sistema onde tudo é, de certa forma, público? Aparentemente, a mudança de tecnologia já deu a resposta. Um sonoro não. Ok, então, com essa mudança de tecnologia e com o Drex focado por enquanto no atacado, o que o futuro nos reserva? Para onde esse projeto todo está indo e, no fim das contas, o que isso significa para o dinheiro no Brasil? O que parece mais provável é uma evolução em etapas, sabe? O hoje é a fase 1, a do atacado. Pensa nisso como um grande laboratório super controlado só para os bancos e instituições financeiras. Mas a possibilidade de uma fase 2, com uma versão de varejo para todo mundo, continua totalmente na mesa para o futuro. E é exatamente por isso que se especula que, apesar do foco agora ser no atacado, nada impede que lá na frente o projeto seja expandido ou até transformado numa CBDC de varejo. Essa porta não foi fechada. Se ela vai ser aberta um dia, bom, aí só o tempo vai dizer. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, que vai muito, mas muito além da tecnologia. A infraestrutura está sendo criada, o modelo de atacado está avançando, mas a questão de fundo, aquela que de verdade vai moldar o futuro do dinheiro, continua no ar. Se o dinheiro pode ser programado, quem é que vai definir as regras?